Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Amém. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, nós elevamos a Ti a nossa oração. Agora suplicamos a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra, que preservou esta palavra e nos trouxe até hoje, nesta noite, Ele nos conduza na meditação dela. Que o Teu Espírito Santo aplique em nós aquilo que está determinado por Ti, separado por Ti, para nós, a Tua igreja, e ela nos edifique, Senhor, nos fortaleça, nos desafie, nos corrija, nos inspire, realize o Teu propósito, Pai. Nos sujeitamos a Ti, Espírito Santo de Deus, toma-nos, conduze-nos, mente, coração, esconde-nos atrás de Cristo, à sombra da Tua cruz, e assim ministra-nos, Senhor, conforme o Teu querer e para a Tua glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós já conhecemos bem aqui o contexto desse texto que temos lido. Apenas como pontapé inicial, quero fazer uma rápida recapitulação do que temos dito. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Deus havia colocado esse propósito no coração dele, uma obra para fazer. Mas havia muitos inimigos, havia especialmente 3 homens que se levantaram, juntamente com outros, Sambalate, Tobias, Gesem e outros, que estavam de alguma forma se opondo, Estavam de todas as formas se opondo àquele trabalho, àquela obra, e tentando fazer com que aquela obra parasse. E nós dissemos que muitas das, se não todas, eu poderia dizer todas, talvez sem medo de errar, as histórias bíblicas, especialmente as histórias do Antigo Testamento, dos livros históricos, por exemplo, esse que estamos lendo, ele tem seu fundo espiritual, tem sua aplicação espiritual para nós hoje. Ou seja, essas histórias não estão lá escritas apenas para a gente saber que aconteceu no passado alguém que construiu um muro. Elas estão lá porque elas têm alguma lição. Aliás, a Bíblia diz isso, ela diz que todas as coisas que outrora foi escrito serve para o nosso ensino. Então, tudo que está aqui, ela tem sua aplicação. É óbvio que nós precisamos fazer a contextualização dela para o nosso tempo, para a nossa realidade, porque estamos distantes em tudo, em tempo, em cultura e etc. Mas ela tem sua aplicação. E aquilo que temos visto nesse tempo aqui, nesse texto aqui, dessa oposição dos inimigos de Neemias, ele aponta para uma oposição dos nossos inimigos, também da igreja, do crente, da obra de Deus, nesse tempo que estamos vivendo. E é fato, porque Paulo vai dizer, e em toda a Bíblia vai mostrar isso, que há uma guerra espiritual travada contra a igreja. Não é novidade para nós. Sabemos disso. Paulo vai dizer que a nossa luta, portanto, ela existe, A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra pessoas, mas são contra poderes espirituais, demônios, potestades, principados. Em uma palavra,
o diabo, Satanás, que é o grande opositor de Deus, o grande opositor da igreja, o grande opositor do crente. Então, o nosso inimigo não é de brincadeira, não é uma ficção, é uma realidade. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos num ambiente em que Satanás atua. Espiritual. A igreja, ela luta numa atmosfera espiritual. Ela existe, sim, fisicamente, né? Pessoa, gente, mas a sua luta é espiritual. Paulo vai dizer que a nossa luta é nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Portanto, há uma guerra, sim, há uma luta travada, sim, de inimigos que tentam se opõem à obra de Deus. Aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer através da minha vida, da sua vida, da igreja, de um modo geral, mas também individual. Sambalat, Tobias, Gesem e os demais, que aqui não chegam a mencionar nomes, mas há um grupo grande aqui se opondo àquela obra, aponta para essa nossa realidade. E nós vimos já há 2 domingos, ou 2 ocasiões, né, de algumas estratégias que eles utilizaram, ou se utilizaram para tentar parar a obra, parar aquilo que Neemias havia proposto a fazer, que era reconstruir os muros. E nós lembramos aqui semana passada, né, quem estava aqui, qual foi a primeira estratégia que Sambalat, ali, os Tobias, né, os inimigos de Neemias, se utilizou para tentar frear a obra? Confusão. A primeira estratégia que nós identificamos aqui no texto do capítulo 6. Eles tentaram criar confusão no meio do povo, no meio de Judá, porque eles sabiam que a confusão geraria divisão. E a divisão, inevitavelmente, pararia a obra. Mas Neemias entendeu e percebeu que havia uma estratégia por detrás daquele intento de Sambalat, e o povo respondeu àquela investida dos inimigos com oração, com vigilância. Foi isso? Nós já falamos isso aqui há alguns domingos, né? Quando falamos nesse ponto particular. Bem, é uma estratégia que ele usa ainda hoje, e muito, não é? Semear confusão, semear contenda, semear divisão, é assim. E quando ele consegue, quando ele encontra espaço, quando ele encontra uma brecha, quando ele encontra oportunidade, e ele faz, e ele, infelizmente, consegue os seus intentos, muitas vezes. Daí a necessidade de olharmos para a reação de Neemias, que ali esteve em oração e em vigilância. Ele colocou guardas, cada um próximo à sua casa, para vigiar, para não deixar que os inimigos chegassem para causar a confusão que haviam tramado fazer. A segunda estratégia que os inimigos se utilizaram para frear aquela obra que Neemias estava realizando, que o povo de Judá estava realizando junto com Neemias, foi a que vimos semana passada. Qual foi? Medo. Várias vezes no texto, capítulo 6, vai dizer que eles fizeram tudo o que estavam fazendo para atemorizá-los, para provocar medo e fazê-los parar a obra. Porque o medo faz isso. O medo, ele paralisa. E às vezes Deus nos coloca diante de desafios da sua obra. E aí, o inimigo coloca aquele medo. Não, eu não sou capaz. Não é verdade? Não, isso aí não é para mim. Tem gente mais capacitada. E a gente vai arranjando algumas desculpas que, na verdade, estão escondendo um medo lá dentro. Para não avançar. Para não assumir um compromisso. Para não se dispor a realizar aquilo que Deus tem nos chamado a fazer.
E aí o medo para, a gente retrocede, a gente fica no mesmo lugarzinho. Foi a segunda estratégia que nós vimos aqui, que os inimigos tentaram para fazer frear aquela obra, parar aquela obra. E hoje eu quero caminhar um terceiro ponto aqui e pensar em mais uma dessas estratégias que o inimigo se utilizou, que ainda se utiliza hoje, eu diria, talvez a mais utilizada por Satanás para fazer o crente retroceder, para fazer a igreja retroceder. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas se você prestou atenção na leitura, você já identificou qual foi a estratégia aqui do adversário. Quem é que quer dar um palpite aí? Pronto, agora eu tenho que pedir aplauso para a Andréia. Exatamente isso. Observa que o texto vai, os inimigos estão ali em volta deles, tramando, tentando várias situações, e uma delas, eles, Sambalat e Tobias, um deles lá, vai subornar um profeta. Olha só, o inimigo vai subornar um falso profeta, melhor dizendo, para que esse falso profeta, Semaías, o verso 10, Semaías é o nome dele que está aí no verso 10, chamasse Neemias para ir lá na casa dele. Diz o texto, verso 10, tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encarcerado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, de noite virão matar-te. Neemias percebe uma manobra, percebe que ali havia algo estranho. Aquelas palavras daquele profeta soaram de forma estranha nos ouvidos dele. E aí ele dá uma resposta, do verso 11, e no verso 12 ele declara justamente isso. Ele expõe o propósito do inimigo. Qual era o propósito do inimigo no verso 12? Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias, o Sambalate e Sambalate o subornaram. Verso 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar. E aí eu paro aqui, porque essa aqui é a terceira das 3 estratégias que quero pensar com os irmãos, da qual Satanás lança mão muitas vezes para fazer a obra de Deus parar, fazer você parar na obra que Deus chama para realizar. O pecado paralisa o crente. O pecado, ele engessa as mãos, os pés do crente. Irmãos, muitas vezes, que eu digo, nós os crentes, muitas vezes, temos uma visão tanto míope da gravidade que é o pecado. Nós, às vezes, nos entusiasmamos muito com a graça, com o amor de Deus, o Deus
terno, né, que abraça os filhos, que ama os filhos, e tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ama os seus filhos, Deus quer o melhor para nós, Deus é maravilhoso. Seu amor é muito grande, a sua graça é maravilhosa. Mas nós não podemos perder de vista a gravidade e a seriedade com que Deus trata a questão do pecado. E às vezes nós temos uma visão meio que romântica de Deus e não nos damos conta de que Deus está de que nós não estamos agradando a Deus como nós achamos que estamos agradando a Deus. De que Deus não está tão satisfeito conosco como nós achamos que Deus esteja tão satisfeito conosco. Veja, os inimigos tentaram essa terceira estratégia, que era fazer Neemias pecar. Bem, Neemias sabia que se ele ouvisse aquela voz, e olha que era um profeta, alguém que estava de alguma forma falando em nome de Deus, do contexto, ali. Não era gente de fora, não foi lá os Sambalá que estava lá, não. Eles subornaram alguém de dentro. Mas era um falso profeta, né? Porque o profeta de Deus não se vende. Amém? O profeta de Deus não se vende. Porque ele tem um compromisso com a palavra. Agora, os falsos profetas se vendem. E esse se vendeu, né? Esse se vendeu. Se vendeu e ele chamou Neemias, possivelmente, a gente não sabe exatamente por que ele estava, como diz aqui, né, o texto que estava encerrado, né? Há uma versão, se eu não me engano, a Almeida atualizada, vai dizer que ele estava impedido de sair de casa. Também não sabemos as razões, a Bíblia não vai relatar, mas possivelmente, talvez, ele estivesse doente, não sei. Mas o fato é que Neemias foi lá, na casa dele. Não sei se há convite dele, não sabemos, não temos essa informação. Embora uma versão, se eu não me engano, a versão... Enfim, agora me fugiu a memória. Vai dizer que Neemias foi visitá-lo. Então, podemos deduzir que esse profeta estava doente, estava em casa, né, e ele não podia sair de casa por causa daquela doença, e Neemias foi lá visitá-lo. Ou a convite, possivelmente, né, mas havia uma intenção por detrás daquele convite, daquele momento ali, e qual era a intenção? Dizer para Neemias que viriam matá-lo em algum momento, né, naquela noite viriam matá-lo, e que ele deveria se esconder no templo. Deveria entrar no interior do templo, no meio do templo, como diz aí a nossa versão. Neemias sabe, Neemias é um conhecedor da lei, Neemias é alguém que conhece a palavra, e ele sabe que na lei havia dito de que ele não poderia entrar no interior do templo. Era um lugar exclusivo e dedicado apenas para os sacerdotes ou o sumo sacerdote. E aí, quando Neemias escuta aquela palavra, né, ele fala, peraí, esse camarada está me sugerindo fazer uma coisa que a Bíblia diz para eu não fazer. E aí, ele percebe que isso não pode vir de Deus. Porque Deus não vai contradizer a sua palavra. Por mais que um profeta diga. Porque os profetas estão sujeitos à palavra de Deus. E se um profeta, seja qual for ele, fale alguma coisa que não
condiz com a palavra de Deus, você pode ter absoluta certeza, esse profeta é um falso profeta. Ou essa profecia é uma falsa profecia. E era o caso. Neemias percebeu que aquela palavra não condizia com a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia exatamente o contrário. E aí Neemias percebe que aquilo ali não era de Deus. Se você quiser conferir esse texto, né, lá de Neemias... Bem, depois eu falo o texto, eu esqueci de anotar. Mas é Números. Você sabe. Bem, agora disse que vou falar, né? Agora tem que achar esse texto. Bem, mas Rebeca, procura aí para mim. Passa aqui, por favor. Se eu não me engano, é Números 11, 7. Eu vi o texto, mas na hora de notar, acabei esquecendo. Mas o fato é que a lei dizia que eles não poderiam entrar. E Neemias sabe, conhece a Bíblia, e ele então percebe que aquilo ali é uma falsa profecia. Mas a intenção do inimigo era fazer Neemias pecar. E aí é o nosso ponto. Porque a intenção dele hoje ainda é a mesma. Qual é a intenção de Satanás na vida do crente? Fazê-lo pecar. E eu queria, então, a partir de agora, pensar com os irmãos alguns pontos em relação a esse tema do pecado. Qual é a definição que a Bíblia faz do pecado? Eu quero ser breve aqui. 1 de João 3,4. 1 de João 3,4 vai dizer, vai nos dar uma definição de pecado. Está aqui já, né? Vamos ler junto aqui? Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pronto, aí temos uma definição. O que é o pecado? Transgressão da lei. E aí, quando a Bíblia fala aqui, especialmente aqui em João também, né, sobre lei, ela está se referindo a toda a palavra de Deus, correto? Não apenas a lei de Moisés, não, mas toda a palavra de Deus. É a transgressão da lei. É a transgressão de um imperativo bíblico. Faça, não faça, correto? A transgressão de um imperativo bíblico, a transgressão de um princípio bíblico. Então, toda transgressão, tudo aquilo que transgride, ultrapassa uma ordenança bíblica, um imperativo bíblico ou um princípio bíblico, isso é pecado. Então, o pecado é algo objetivo. É uma transgressão da palavra, de um princípio, de algo que está escrito. Não é aquilo que eu acho que é, ou que não seja. Ou seja, não sou eu quem digo o que é o que não é pecado. Não é o que eu acho. Não, eu acho que isso não é pecado. Não, isso aqui eu acho que é. Não, o pecado é algo que está definido. E quem é que define o que é e o que não é? A palavra, a Bíblia. Amém? Portanto, não é a vontade do líder que vai dizer o que é e o que não é pecado. Bem, nós vivemos muito tempo, né? Hoje, graças a Deus, a coisa está mais resolvida nessa questão, mas ainda tem muito disso, ainda tem bastante disso, né? Onde o pastor dizia o que era pecado e o que não era. Não sei se alguns lembram dessa época, né? Por exemplo, eu era membro de uma igreja que o pastor dizia o que era pecado e o que não era. Então ele dizia, pecado a mulher usar calça comprida, ponto final. Já não teve essa época? Então, era o pastor que definia o que era pecado. Não é? O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Ou seja, quem define o que é pecado não é o homem, não somos nós. Quem define o que é pecado é a palavra de Deus. Então, o que ela diz que é pecado, o que ela define é o que vai ser. Amém?
Por que que Neemias conseguiu identificar que havia uma estratégia do diabo ali na boca daquele falso profeta? Porque o que ele estava dizendo não estava condizendo com uma ordem bíblica. Então ele disse: isso aí não, isso aí é para eu. O inimigo, né, está tentando fazer alguma coisa para que eu venha a pecar, porque ele estaria transgredindo um princípio, mais do que um princípio, uma ordem bíblica. Amém? Então entenda isso: pecado é uma transgressão objetiva de um imperativo bíblico ou de um princípio bíblico. Qual é a diferença aí, né? Bem, o imperativo é aquilo que está claro, está evidente. O texto diz: faça ou não faça. Um princípio nem sempre está tão claro, mas ele está permeando as páginas da palavra, ou está embutido, né, dentro de uma ordem bíblica. Apenas como exemplo, eu quero citar Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz ali, quem é que lembra desse texto? Ele é conhecido nosso. Apareceu aqui já, vamos ler? E não... Pronto. Então ali tem um imperativo, né? No caso ali, negativo, né? Não vos embriagueis com vinho. Ok? Muito bem, pastor. Então, beleza. Eu vou me embriagar com cachaça. Posso? Sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que eu não posso? Sim ou não? Irmão, me diga, sim ou não? A Bíblia está dizendo que eu não posso me embriagar com cachaça? Não. Eu não posso me embriagar com vinho, mas com cachaça eu posso. Com cerveja? Com vodka? Com uísque? Hã? Não entendi? Não, eu não vou entrar nessa questão da época, não. Eu estou dizendo o texto. Por que eu posso entender, ou por que eu devo entender, de que eu não devo me embriagar com cerveja, com qualquer outra bebida? Porque Paulo está tratando ali de um princípio. Qual é o princípio? A embriaguez. O vinho está ali como um contexto que está dando amparo àquele princípio, a não embriaguez, né? Então pode ser que o texto não seja textual ali, digamos assim, a ordem, né? Mas há um princípio inserido nele. Qual é o princípio ali? Eu não devo me embriagar com nenhuma bebida alcoólica, ou que venha me embriagar, que venha me dominar, porque o princípio é esse. Entende? Apenas para fazer uma distinção aí do que eu falei, de uma ordem clara, né, textual, de um princípio que está embutido dentro de um texto. Amém? Deu para você entender aí? E aí você vai ler um texto, às vezes o texto não está dizendo exatamente, textualmente, uma proibição, mas está inserido ali um princípio, que você precisa identificar esse princípio no texto, no seu contexto. E a transgressão desse princípio também é pecado, embora não esteja escrito. Amém? Porque se fosse assim, né? Bem, há inúmeras coisas que a Bíblia não vai dizer que eu não posso fazer e, no entanto, é pecado. Não devo fazer. Correto? Por quê? Porque é um princípio que subjaz
aquele ensino que está ali, aquela palavra que Paulo dá, é o princípio que está ali. Então, definindo para a gente partir para um outro ponto, pecado, então, é toda transgressão de uma ordem expressa, de um imperativo claro da palavra de Deus e também de princípios que estão inseridos na palavra de Deus, estão inseridos na Bíblia. Toda transgressão é pecado. Tudo que transgride, tudo que ultrapassa aquilo que a Bíblia diz, ordena, ou nos dá como princípio, isso é pecado. Eu posso pecar cometendo uma transgressão, fazendo algo que a Bíblia diz que eu não devo fazer, como também posso pecar deixando de fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. É o que nós chamamos de pecado por omissão. Então, há coisas que a Bíblia diz que eu devo fazer, e quando eu não faço, eu peco. Mesmo não fazendo. Não estou fazendo nada. Mas ela diz que eu tenho que fazer. Mas eu não faço. E nisso eu estou pecando. Lembra que Tiago diz isso? Tiago vai dizer assim, olha, se você sabe fazer o que é certo, ou o bem, e não faz, Tiago 4,17. E não faz, nisso está pecando. Que coisa, né? Então não é só quando eu faço aquilo que a Bíblia diz para não fazer. É quando também eu não faço aquilo que ela diz que é para eu fazer. Transgressão também. E a Bíblia chama isso de quê? Pecado. Então eu preciso ter atenção, irmãos. Nós precisamos ter atenção, dar mais atenção a estas questões, a esses imperativos bíblicos, a esses princípios bíblicos. Porque certamente Satanás vai se utilizar de uma estratégia que é de fazer o crente pecar, para ele travar a obra de Deus na sua vida, para ele impedir a obra que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então é algo muitas vezes sutil, muitas vezes passa despercebido, muitas vezes não damos importância para alguns imperativos bíblicos que estão estampados diante dos nossos olhos. Mas às vezes a gente passa por cima, irmãos. Às vezes a gente atropela todos eles. E nós simplesmente ignoramos as suas consequências. Nós simplesmente ignoramos que Deus está olhando para isso, está dizendo, olha, tem coisa errada. Tem pecado aí. Que eu não estou satisfeito com ele, nem posso estar, porque está transgredindo a minha palavra. O meu ensino, o princípio que eu deixei para vocês. E aí, queridos, eu não posso me alongar aqui nesse ponto, mas eu queria pensar com os irmãos em alguns imperativos que a Bíblia faz, irmãos, que talvez nós não estamos dando tanta importância. Eu digo nós, eu me incluo nele. Filipenses 2,14, por exemplo. Filipenses 2,14, que Paulo fala ali, uma ordem expressa da palavra de Deus. Qual é que está ali? Bem, a nossa irmã saiu ali, a Rebeca saiu ali, mas Filipenses 2,14, abre aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos lá? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Irmãos, responde para você, quantas vezes você murmurou esta semana? Quantas? Uma?
2. Quantas vezes você murmurou essa semana? Quantas vezes você reclamou de algo da sua vida, da sua casa, do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja? E o que você acha que Deus achou disso? O que você acha que Deus achou disso? Colossenses 3, 13. Apenas Colossenses 3, 13. Vamos ler juntos? Suportai-vos. Assim também perdoai vós. Você consegue identificar imperativos aqui? E a gente não falha aqui. Sabe, aqui, olha. Não, fulano, aquilo eu não perdoo. Não, o que ele fez, não. O que ele falou de mim, não perdoo. A gente não fala, né? Porque fica estranho a gente dizer isso, mas lá dentro você traz uma. É ou não é? E o que Deus está achando disso? Tiago 4,11. Tiago 4,11, que diz aí? Vamos ler juntos. Irmãos, qual é o imperativo que temos aí? Irmãos, não faleis mal um dos outros. E aí? E aí? Aquela língua, sabe? Que coça. E você não perde a oportunidade para contar um caso, né? Mas lá no fundo do seu coração você está falando mal do seu irmão. O que Deus está achando disso? Bem, Efésios 5:3. Efésios 5, verso 3. Vamos ler juntos? Está aqui já, né? Mas vamos ler o 4 também? Paulo está falando aqui de imoralidade. A impudicícia ou impureza, né? Toda sorte de impureza moral está aqui embutido. E veja se nós não falhamos também aqui muitas vezes.
Paulo vai, nessa mesma linha de pensamento, escrever aos Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Olha só, Paulo vai dizer, fugir, 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra seu próprio corpo. Quando Paulo usa a expressão impureza, essa expressão no Novo Testamento, né, na sua língua original, porneia, ela é uma expressão bastante ampla. Ela abarca praticamente todas as esferas da imoralidade da área sexual. Envolve a fornicação, o sexo antes do casamento, envolve o adultério, o sexo fora do casamento, envolve as imoralidades da própria pornografia que graça a nossa sociedade, da imoralidade na sua maneira de comportar-se, de se vestir, na sensualidade com que você se comporta, na maneira como você se veste. Toda essa gama de imoralidade, num nível bastante amplo, está resumido nessa expressão que Paulo diz, fugir da impureza. Fugir da impureza. E muitas vezes a gente brinca com essas coisas, irmãos. Brinca com a imoralidade. Nas suas conversações torpes, nos seus grupinhos, página de crente. A banalização com que o mundo tem tratado essa questão, muitas vezes entra no contexto da igreja, dos jovens, dos adolescentes, onde o imoral se tornou comum. E eu não me refiro a jovens e adolescentes, mas não apenas a jovens e adolescentes, quanto os adultos presos a pecados imorais, escravos de pecados imorais, mas com os quais se conformaram. E o que Deus acha disso? Irmãos, a lista é enorme de imperativos bíblicos. Se você fizer um exercício de casa, né, e começar a catalogar as ordens que a Bíblia dá, os imperativos que a Bíblia dá, irmãos, a gente tem que cair no chão como Isaías e clamar ao Senhor por misericórdia. Sim ou não? E dizer, Senhor, ai de mim, Senhor. Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, que sou pecador. Eu poderia, irmãos, aqui, Jesus vai dizer, nessa teia, né, da imoralidade, Jesus vai dizer, por exemplo, Mateus 5, 21 a 24, mas acho que mais especificamente, deixa eu ver aqui, Mateus 5. Ele vai dizer, eu vou ler aqui. Ouviste que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aquela vontade, sabe, de esfregar a cara do irmão numa parede chapiscada. Está rindo? Vai dizer que não dá vontade de vez em quando com alguns irmãos.
Jesus diz que nisso, só em ter vontade de fazer isso, eu já estou pecando. A gente ri, né? Mas a coisa é séria. Jesus vai dizer no verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só. E aí, bem, eu posso ler esse versículo também mudando ali, né? Dizendo, qualquer homem, qualquer mulher que olhar com intenção impura para um homem, também já adulterou. Porque é via dupla. Concorda? Ou as mulheres estão imunes? Estão? Não, irmãos. Veja, Jesus está dizendo que eu posso até pecar por intenção. Eu não preciso nem chegar à prática do pecado, mas a intenção maligna, a intenção impura, já é pecado. O olhar lascivo, tanto quem olha quanto quem produz a lascívia, já é pecado. Irmãos, eu penso que nós, quando olhamos para a igreja, não especificamente aqui, mas também aqui, mas a igreja de modo geral, e começamos a pensar no quanto nós transgredimos, e no quanto nós não nos damos conta de que estamos transgredindo. Eu fico pensando, meu Deus, será que é isso? Será que é por isso que a igreja está do jeito que está? Com o seu testemunho fragilizado, com o seu poder fragilizado, com a sua capacidade de influenciar esse mundo fragilizada? Será que é? O que você acha? Será que nós não estamos acumulando pecados e vivendo como que se está tudo bem? Qual foi a última vez que dobramos nossos joelhos e choramos os nossos pecados? Lamentamos as nossas transgressões? Qual foi a última vez que eu fiz a oração de Isaías? Ou a de Paulo? Quando Isaías, o profeta, vai dizer, ai de mim, Senhor. Ai de mim, que sou pecador. Não é verdade, irmãos? Ou não? Ou eu estou exagerando? Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18, deixa que nós lemos ainda há pouco. É um imperativo. E quando eu deixo de buscar uma vida cheia do Espírito Santo, eu também estou pecando. É o pecado por omissão. Quando eu me conformo à minha vida de crente. Outro dia eu ouvi uma expressão, crente Nutella. Aquele crente... A Bíblia usa outra expressão, crente morno, né? Crente morno. Jesus diz que está a ponto de... Não quero nem pensar nisso, irmão. Então, qual é a estratégia de Satanás que ele mais tem usado hoje em nosso tempo? O que você acha? Será que é essa? Será que é essa? Porque foi essa que eles os inimigos de Neemias, tentaram
a usar, levar Neemias a pecar. Porque eles sabiam que se Neemias pecasse, arruinaria a vida de Neemias. Seria um estrago na vida de Neemias. Porque o pecado estraga. Nossa vida, a vida da igreja, da família. É sério, é muito sério. Talvez não tenhamos ideia de como Deus vê o pecado. As consequências vão ser enormes também, uma lista enorme, mas eu não tenho tempo nem para considerar meia dúzia delas, mas quero considerar duas. Primeira, inevitável, ela rompe a comunhão com Deus. O pecado rompe comunhão com Deus. Eu poderia citar alguns textos, mas quero citar Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. O que diz ali? Eis que a mão do Senhor... Vamos ler juntos? Eis que a mão... Mas... Olha só o que a palavra de Deus diz, né? O pecado, ele separa, rompe comunhão. Você pode continuar até cantando hinos, até orar, pode continuar até orando. Você pode até continuar vindo à igreja, cantando louvores, tocando, falando, pregando. Mas a comunhão está rompida. Rompida. E eu fico imaginando, porque o texto vai dizer, né, que ele encobre o rosto para não ouvir, não é isso? Ele tapa os ouvidos. Imagina. O pecado produzindo essa reação em Deus. Eu orando e Deus... Eu louvando, adorando a Ele, e Ele... Está orando não, está fechando isso. Porque quando a Bíblia fala que Deus encobre o seu rosto, ela está dizendo, eu estou, como se Deus estivesse dizendo, né? Eu estou me ocultando. Estou me retirando. Eu não participo disso aí. Eu não estou aí. Eu não tenho parte com isso. Deus é santo. Deus é santo. A gente não canta aqui. Deus é santo. E o pecado rompe comunhão com Deus, com os irmãos. O pecado faz um estrago. Neemias sabia disso e os inimigos também sabiam disso. Por isso, tramaram algo que aparentemente era muito legal. Veja, Neemias, poupa a sua vida. Vamos lá para o templo. Era um profeta. Mas havia uma intenção maligna ali, né? De fazê-lo pecar. Irmão, como discernir? Como discernir?
Como que Neemias discerniu que aquilo ali era uma rede, era uma armadilha, que aquilo ali era uma emboscada? Como é que Neemias discerniu isso? Como é que Neemias percebeu isso? Hã? Porque ele conhecia a palavra. Porque ele sabia o que estava escrito. Ele conhecia a palavra. Ele sabia que Deus havia dito na sua palavra que aquele lugar, no templo, apenas o sacerdote, o interior do templo, era o sacerdote, o sumo sacerdote que poderia entrar ali. Ele não faria isso. Deus não vai contradizer sua palavra. Não importa quem seja o profeta, ou quem fale em nome de Deus, Deus não vai contradizer a sua palavra. E é importante que você conheça a palavra, porque, irmão, você sabe, há muitos falsos profetas. Há muita gente dando bons conselhos. Gente de dentro da igreja dando bons conselhos. E eu ponho bons entre aspas, evidente, né? Porque são bons conselhos, mas são malignos. E não são bons por isso. Porque muitos desses conselhos, eles estão em oposição ao que a Bíblia diz, ao que a Bíblia ensina, aos princípios da palavra de Deus. Então pode ser o seu melhor amigo, o seu melhor irmão, pode ser o seu pastor, se lhe der um conselho que foge à palavra de Deus. É falso. Então você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer os princípios da palavra de Deus. E é por isso que muitas das vezes o crente peca. Porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Há uma preguiça espiritual, muitas vezes, em muitos crentes, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de gastar tempo meditando, examinando a palavra. E aí, claro, ele vai ser facilmente iludido, facilmente levado a pecar. Neemias estava de posse da palavra, conhecia a palavra, sabia que aquilo ali não era de Deus. Por que ele sabia? Porque ele conhecia a Bíblia. E ele não foi. Amém? Ele não foi. Por isso Neemias aqui para nós é um exemplo, né? Tem sido esse exemplo. Agora, muitos vão, né? Muitos vão. Vem o diabo, dá aquele sopro, aquela palavra bonita, aquela sugestão agradável, mas você não atenta para que aquilo está em oposição à palavra e vai. Você fala mal do irmão, você se porta de forma imoral, você guarda aquela raiva do seu irmão, você traz no seu coração aquela ira, você vai levando. E aí, como é que eu resolvo isso, né? Qual é o caminho para nós resolvermos isso, irmão? Preciso reconhecer isso. Sabe, aquele doente que enquanto ele acha que está bom, ele não vai tomar um remédio, ele não vai ao médico. Enquanto nós acharmos que estamos bem na nossa vida espiritual, a gente não vai dobrar nossos joelhos e não vamos confessar nossos pecados. Mas a gente vai continuar sendo crente, cantando, orando, pregando, ensinando, cantando, enfim. Penso que a igreja, nós precisamos sim, irmãos,
de dobrar muito os nossos joelhos e confessar os nossos pecados. Sondar, fazer a oração de Isaías, Senhor, que diz, Isaías não, diz Davi, Senhor, sonda o meu coração. Onde é que eu estou transgredindo? Onde eu estou pecando? O que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Que tem desagradado a Ti, tem pecado contra Ti. E aí a Bíblia diz que eu preciso, então, confessar. 1 de João 1,9, porque perdão de pecados não vem com o tempo. Não, o tempo vai resolver isso. Perdão de pecado não acontece com o passar do tempo. Perdão de pecado só acontece quando eu confesso. Porque essa é a condição. E aí você pode estar trazendo uma bagagem enorme de pecado porque ainda não confessou diante de Deus o seu pecado. Porque não adianta, ele não se apaga com o tempo, ele não é aquela notinha fiscal de hoje em dia que o tempo vai apagando, não. Ele só se apaga quando o sangue de Jesus é colocado sobre ele. E o sangue de Jesus só é colocado sobre o pecado, só é coberto quando nós o confessamos, como fruto de um arrependimento. Porque confissão não é dizer para Deus o que eu fiz, porque Ele já sabe. Eu não preciso dizer para Deus o que eu fiz, eu preciso confessar. E confessar pressupõe arrependimento. Sim ou não? Porque dizer para Deus que eu pequei, Deus, eu pequei, sabe? Eu pensei mal, eu falei mal. Tá bom, mas tudo bem, isso aí eu já sei. Eu vi. Então, confissão não é só falar para Deus o que eu fiz, o que deixei de fazer. Mas confissão pressupõe coração arrependido. Amém? Arrependimento. Arrependimento é justamente a mudança da mente em relação àquilo que eu fiz, entendendo que aquilo foi errado. Desagradei a Deus, entristeci o Espírito Santo, manchei minha comunhão com Ele, rompi minha comunhão com Ele, e só a confissão, fruto de arrependimento, poderá trazer o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Porque a promessa é essa, a promessa condicional é essa, se confessarmos os nossos pecados. Não é isso? Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observa, há uma condição. Qual é a condição? Se confessarmos. Então não é o tempo que vai apagar. Ele vai esquecer, Deus... Ou você vai esquecer. Não, eu vou esquecer, depois eu esqueço. Está tudo bem. Neemias percebeu que ali havia um intento maligno. Naquela sugestão de um crente, né? De um crente. Mas ele viu que aquele crente ali não estava legal, não. Cara, isso aí não vem de Deus, não. Vem de Deus, não. Porque a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia está dizendo coisa contrária. Então, você está falando, esse seu conselho aí, né, irmão, desculpa, mas a Bíblia não fala isso, não. Amém, irmãos? Sabe, queridos, eu quero fechar aqui, já estou terminando, né? Discernimento espiritual. Talvez seja uma das maiores necessidades do crente, da igreja. Discernimento. E discernimento, irmão, não é, eu falei aqui esses dias, discernimento não é aquela
sabe? Aquela iluminação. Pode até ser, em algum momento, Deus trazer uma iluminação assim, né? Te dar discernimento de uma coisa, mas a praxe do discernimento bíblico, discernimento espiritual, é fruto do conhecimento da palavra de Deus. E eu discerno porque eu sei o que a Bíblia disse, porque eu vou comparar. Veja, é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai dizer, e eu vou fechar aqui com esse texto. O autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12, vai dizer assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o instrumento que
se você lembra, a bênção arônica, né? A bênção arônica, que o pastor às vezes quando pronuncia aqui na frente, né? Lá está dito que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Ora, resplandecer o rosto e levantar o rosto representa bênção para a igreja, no caso, para a congregação, né? Era a bênção arônica. Então, quando o Arão, lá, os sacerdotes, ministrava essa bênção para o povo, dizendo que Deus faça resplandecer o seu rosto, que Deus se revele, que Deus se mostre, que Deus faça o seu rosto, descubra o seu rosto sobre vocês. Isso representava bênção para o povo. Agora, quando Deus encobre o seu rosto, o oposto também é verdade. É a ausência da bênção. E quando é que Deus encobre o seu rosto? Quando há pecado. Mas que Deus levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de nós. Amém? O seu rosto se resplandecerá, ou resplandecerá sobre nós, sobre nossa vida, quando estivermos de joelhos, clamando e pedindo perdão pelos nossos pecados. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra. Eu sei que esta palavra, ela está muito próxima dos meus ouvidos. É o ouvido mais próximo da minha boca. Eu peço temor no meu coração. Temor no meu coração. Peço temor do Senhor sobre nossos corações, sobre a Tua igreja. Porque o temor do Senhor nos faz nos afastar do pecado, daquilo que desagrada a Ti. Peço a Tua misericórdia, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo produza em nós o quebrantamento que houve em Davi quando ele orou, dizendo: até que eu confessei o meu pecado. Porque enquanto eu me calei, eu envelheci os meus ossos, eles se secaram. Mas que não sejamos tardios, Senhor, para reconhecer os nossos pecados. Ao contrário, que sejamos sempre dispostos a não pecar. E se porventura, como diz a Tua palavra, se porventura viermos a pecar, concede-nos o arrependimento, o quebrantamento. Concede-nos, Senhor, um coração temente a Ti, Senhor, sempre, para corrermos logo para os pés da cruz, clamarmos pelo Teu sangue, arrependidos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por mim, pela Tua igreja, pelos meus irmãos aqui. Somos todos carentes da Tua misericórdia. Somos todos carentes da Tua graça, Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Ó Deus, cura-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos. Lava-nos com Teu sangue. Concede-nos corações quebrantados, contritos, tementes a Ti, dispostos a obedecer, dispostos, Senhor, a viver em santidade, dispostos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração. Vê se há caminhos maus, Senhor. Trata conosco. Conserta, Senhor, o que Tu sabes que precisa ser consertado. Por amor do Teu nome. Por amor do Teu nome. E para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.